Fala, queridões! Vamos continuar com a nossa revisão, tá certo? Vídeo passado, cartografia, geografia física. Esse vídeo de agora, o que é que nós vamos abordar? Importante demais para qualquer prova que você venha fazer. Nós vamos trabalhar geoeconômica e geopolítica nesse vídeo. Está com o módulo na mão? Maravilha! Abre lá na parte de geoeconômica e geopolítica que nós vamos começar a trabalhar. Vai para a questão 7. Foi aí? O que é que diz a questão 7? Entre os diferentes blocos econômicos, o NAFTA, olha aqui meu, North American Free Trade Agreement, completou em 2014 2 décadas de existência. Gente, NAFTA completou em 2014 2 décadas de existência, 20 anos de existência, e o que foi que aconteceu recentemente era Trump, quando nós falamos de NAFTA, acabou o NAFTA, acabou. Hoje o SMCA é um acordo, um bloco econômico conhecido como NAFTA 2.0, mas o S de Estados Unidos, M de México, CA de Canadá, que foi o último a aderir a esse acordo, tá certo? Um acordo com menos rigor do que o NAFTA. Os Estados Unidos, na figura de Trump, obviamente, ele se sentia prejudicado com o NAFTA, porque tinha a obrigatoriedade de não taxar determinados produtos ou taxar com menos impostos determinados produtos mexicanos, e ele alegava que isso prejudicava a sua indústria, tá certo? E prejudicando sua indústria, gera desemprego nos Estados Unidos. Lembrar que Trump é um presidente anti-globalização, nacionalista, extremista, tá certo? Unilateral em boa parte de suas decisões. Mas vamos aqui. Uma avaliação do seu desempenho em relação ao México revela acelerada expansão das exportações de manufaturas. Olha aí, ó, maior inserção nas cadeias globais de valor, CGV, mas modesto valor agregado. Por que modesto valor agregado? O que é que o México vende? Olha aí, commodity. Então, estava vendendo muita commodity, tá certo? E isso estava atrapalhando. Commodity pode ser algo relacionado à indústria de base, por isso a gente falou indústria, tá certo? Produtos agrícolas, o petróleo é grande produto. Então, o México vendia muito, porque os impostos eram menores, mas ganhava pouco, porque são produtos de baixo valor agregado. Aí ele fala, sobre a formação dos blocos econômicos, lembrar que o México é o NAFTA é uma ZLC, portanto, uma zona de livre comércio. Maior inserção, cadê? Sobre a formação dos blocos econômicos e sua implicação para o comércio mundial, é correto afirmar. Primeiro, a criação do NAFTA, constituído pelos Estados Unidos, México e Canadá, beleza, sanou é acabar um grave problema de mobilidade populacional entre México e Estados Unidos. Acabou a imigração. Falso, continua. Agora, gente, que deu uma diminuída, principalmente naquela década de 90, deu. Porque a partir do momento que muitas indústrias foram para o México, por causa dos incentivos fiscais que ele estava oferecendo, gerou mais emprego e diminui a migração. Mas acabar, não acabou. 2. A formação do NAFTA consolidou o mercado norte-americano. Consolidou, beleza. Resultando da criação para moeda única, tá certo? Acabou o dólar, criou uma moeda única chamada Colombo, entre México, Estados Unidos e Canadá. Verdade ou falso, Bart? Falso. Terceira, embora tenha completado apenas 2 décadas, o NAFTA já consolidou a economia canadense, sendo que possui o maior superávit do bloco. Verdade ou falso, Bart? Falso. O maior superávit está com quem? Estados Unidos. 4. O Mercosul, diferente do bloco econômico NAFTA, o Mercosul é uma união aduaneira, tá certo? Formado por quem, Bart? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Sendo que a Venezuela está o quê? Suspensa. Bart, quais são os 2 fatos mais recentes relacionados ao Mercosul que pode cair numa prova? O Mercosul fechou um acordo com a União Europeia, diminuir até 90% os impostos na troca de produtos
Esse acordo foi firmado em 2019, mas ainda não entrou em vigor. Ainda não entrou em vigor. Mercosul, obviamente, vende commodities, a União Europeia vai vender produtos industrializados, principalmente farmacológicos, tá certo? E algo ligado à tecnologia. Então, para a gente vai ser bom, vai pegar produtos mais baratos, mas ele ainda não entrou em vigor. E esse ano, 2020, tá certo? A Argentina avisou que está fora de qualquer acordo futuro com os outros países do Mercosul. Qualquer acordo futuro, ou seja, até o início de 2020, todos os acordos firmados, inclusive Mercosul e União Europeia, a Argentina está dentro. Passou disso aí, a Argentina está fora. Bart, é um indício que talvez o Mercosul acabe? Sim. Tanto que está sendo fomentado um bloco chamado Prosul, uma união de países de direita dentro da América do Sul. Tá certo? Não pode esquecer também que o motivo da Venezuela ter saído não, sendo suspensa a atitude antidemocrática do governo. Está parecendo que é a 4, né? 5, a criação dos blocos econômicos aumentou a circulação de mercadorias extra-blocos. Você cria um bloco para aumentar a circulação de mercadoria dentro do bloco. Então, a 5 só é falsa. Resposta correta, 4. Pô, Bart, estou brocando. Facinho, né? Segue. Cuidado com as informações do Mercosul. Dá uma volta. Volte aí. Anote. Mercosul, União Europeia, Argentina, Mercosul, o que é que aconteceu? Importante. Questão 23, lá do seu material de revisão. Durante décadas, do ponto de vista ideológico, na América Latina e no mundo, existem duas opções que sintetizavam esquerda e direita. Lembre, viu, gente? Durante o governo Lula, a América do Sul, né, estava passando pelo que ficou conhecido como o avanço vermelho. Por quê, Bart? Estava governada quase, em sua maioria, né, quase em sua totalidade, por presidentes de esquerda. Hoje está passando por uma onda de direita. Tá certo? Nesse contexto, Cuba implantou o socialismo, enquanto outros países consolidavam o capitalismo. Entretanto, às vezes, a sociedade anda mais depressa do que as ideias estabelecidas. Sobre essa realidade e suas implicações, pode-se afirmar: a globalização, essa globalização que sempre se fala, é aquela dos anos 90, tá certo? O neoliberalismo também em anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, criado por Margaret Thatcher e Ronald Reagan. A política do Estado mínimo, o processo de privatizações, né, as empresas privadas comandando a economia, passaram a ser plataforma da esquerda populista, a globalização. Então, Cuba, China, Coreia do Norte, tá certo? Sempre trabalhou com essa ideia. Verdade ou falso? Falso. Representando um avanço na Organização do Espaço Geográfico Mundial. Foi um avanço, sim, mas não esquerda populista. E muitas dessas esquerdas nem sempre são populistas. A Coreia do Norte é populista ou ditador? Ditatorial? Ditatorial. B. O eurocentrismo intensificou-se e a criação do euro impôs ao mundo a moeda mais valorizada do mercado internacional. Algumas situações aqui. O eurocentrismo intensificou-se. Não. Quem comanda a economia? Estados Unidos. Seguido de quem? Da China. Então, não intensificou. E outra coisa, o euro é a moeda mais valorizada? Não. Qual é a moeda mais valorizada? A Libra. Tá certo? Que pertence à Inglaterra. Tá certo? E não pode esquecer o que aconteceu esse ano de 2020, oficializado em 30 de janeiro, o Brexit. A saída definitiva já foi oficializada, mas os acordos ainda não foram feitos. Quais acordos, Bart? Como é que vai ficar o pagamento da multa pela saída? Porque tem um pagamento. Como é que vai ficar o imigrante inglês que está na União Europeia? Vai ter que voltar? Como é que vai ficar o imigrante da União Europeia que está no Reino Unido? Vai ter que voltar? Será que vamos ter um plebiscito dentro do Reino Unido para a saída da Irlanda? Tá certo? E posterior junção com a União Europeia, esses acordos ainda não foram firmados. Ok? Na letra C, Angela Merkel falou dela, lembrou de quem? A Alemanha, primeira-ministra, que foi
caricaturada como nazista no auge da crise da Grécia. Por quê, Bart? Ela impôs que a Grécia pagasse tudo que devia ou então sairia da União Europeia. Tá certo? Então, aí foi caricaturada como nazista. Isso não aconteceu, a Grécia continua na União Europeia. Hoje, por ter aberto as portas da Alemanha para grande parte dos refugiados e imigrantes, virou inimiga da direita. Por que ela abriu a porta? Ah, Bart, é mesmo, a Alemanha é um país de velhos. Ela precisa da mão de obra. E essa extrema-direita, ela é xenófoba. Aversão ao estrangeiro. Não é o governo alemão que é xenofóbico. É parte da população que é xenofóbica. A letra C é a correta. Vamos ver? Vladimir Putin, quem é, Bart? Da Rússia. Está no governo desde 2000, são 20 anos. Ou como presidente ou como primeiro-ministro. Quando termina os mandatos de presidente, ele cria o cargo de primeiro-ministro. Tá certo? Aí, quando termina o mandato do outro presidente, acaba o cargo de primeiro-ministro e ele se candidata a presidente. É o que vai acontecer agora, aí que está terminando o segundo mandato dele, já está pensando em criar novamente o cargo de primeiro-ministro. Então, Vladimir Putin, partindo do princípio de que é inimigo dos Estados Unidos, conquistou a confiança da sociedade mundial. Então, só pelo fato de você falar sou inimigo dos Estados Unidos, eu conquistei a confiança da sociedade mundial. Falso. Tornando político com grande credibilidade? Falso também. Não se confia em Vladimir Putin no cenário internacional. É um cara como o Kim Jong-un da Coreia do Norte. Não dá para confiar. Letra E. A esquerda continua a acreditar em uma sociedade igualitária e cada vez mais o socialismo é implantado na África e na América Latina. Verdade ou falso, Bart? Falso. Capitalismo dominando. Qual é o país do mundo que mais manda na África hoje? China. Apesar de ser um país socialista de mercado, essa união, tá certo? Tem áreas capitalistas ali, e a América Latina e Estados Unidos continua dominando ali a sua influência. Resposta correta, a letra C. Vamos lá? Na próxima, questão 33 do seu material, uma questão de agricultura. Os conhecimentos acerca do espaço rural brasileiro permitem afirmar a expansão do agronegócio. Isso está acontecendo, Bart? Está acontecendo, sim. Provocou mudanças significativas no meio rural, uma vez que contribuiu para a desconcentração de terra. Bart, quem mais está relacionado com o agronegócio são os pequenos ou os grandes proprietários? Os grandes proprietários. E nessa história dos grandes proprietários, o governo está sempre do lado de quem? Dos grandes proprietários. Existe uma bancada ruralista que facilita a expansão da fronteira agrícola, que está concentrando cada vez mais as terras, aumentando o número de conflitos pela posse de terra, aumentando o êxodo rural. Então, a letra A só é falsa. Letra B, a agricultura familiar de subsistência, obviamente em pequenas propriedades, passou a se concentrar no centro-oeste. Gente, falou em centro-oeste, você lembra de expansão de fronteira agrícola, você lembra de soja, você lembra de gado, agricultura familiar ou comercial? Comercial, voltado para o mercado o quê? Externo. Junto ao domínio natural do cerrado e responde por grande parte da produção voltada para o mercado interno. E mercado externo. E desmata pra caramba o cerrado. Letra C. O processo de modernização do campo tem levado a mudanças nas relações de trabalho, com a especialização de funções e o aumento do trabalho assalariado. Veja só, se você moderniza o campo, você gera um desemprego estrutural. Sim ou não? Sim. Mas muita máquina, muita tecnologia, vai precisar de uma mão de obra mais qualificada, sim ou não? Sim. E vai mudar as relações de trabalho. Tá certo? Vai ter um veterinário, prestador de serviço, vai ter o cara que vai fazer a semente geneticamente modificada e vai ter aumento de trabalho assalariado de diarista. Gente, o saldo é negativo dessa modernização. Presta atenção. Sai mais do que chega. Tá certo? Mas essa galera nova que chega no campo, relacionado com tecnologia, é mão de obra análoga à escravidão? Não é. Então está parecendo que é a letra C. Está parecendo. Vamos ver? Letra D, a agricultura itinerante, também chamada de sistema de roça, aquela baseada na lavoura sobre queimada,
com técnicas avançadas para lavoura sobre queimada desde os índios, coivara, que eles chamavam. Tá certo? Letra E, as maiores áreas de tensões e conflitos pela disputa da terra entre poceiros e grileiros estão na região sul. Bart, o estado brasileiro com maior quantidade de conflitos pela posse de terra, Pará, região de Altamira, seguido do Mato Grosso, norte do Mato Grosso. Ambos fazem parte da chamada Amazônia Legal. Ambos estão na área do Arco do Desmatamento. Então, ó, só é o que, Bart? Falso. Então, resposta correta, letra C. Ok? Bateu aí. Olha a próxima. Questão 34. Ela diz: tendo por base os conhecimentos sobre o processo de industrialização brasileira, marque V e F. Primeira, a privatização das estatais nos anos 90. Lembra aí que falamos neoliberalismo, processo de privatização que começou com quem? Fernando Collor, intensificou com quem? FHC. Representou mais uma das fases da internacionalização. Quando eu privatizo uma estatal, normalmente quem banca o processo? Uma empresa estrangeira. Então, a primeira só é verdade. Mandei embora quantas? A letra D. Mandei embora a letra E. Vou para a segunda. Um fenômeno geográfico decorrente da desconcentração. Mas por que a indústria sai de uma região e vai para outra? Incentivos fiscais, flexibilidade com as leis ambientais. É a maior distribuição da riqueza. Então, eu estou distribuindo melhor essa riqueza. Vamos lá. E da população ao longo do território nacional. Vem cá. Se uma indústria sai do Sudeste e vem aqui para o Nordeste, pode fazer e gerar uma migração de retorno ou pode fazer com que alguém fique lá no Nordeste por conta disso? Pode. Queira ou não, vai gerar mais grana? Vai. Tá certo? Mas nada que modifique a concentração de riquezas que existe no Brasil. Tá certo? Nada que modifique a concentração de riquezas que existe no Brasil. Ok? Então, vamos botar aqui uma interrogação? Existe uma desconcentração, uma melhor distribuição da riqueza, mas a riqueza continua concentrada. Você concorda? Vamos botar a interrogação. Na terceira, a desconcentração das indústrias reduziu significativamente o desemprego estrutural. Desemprego estrutural, desemprego provocado pela tecnologia. O fato da indústria sair de um lugar e ir para outro vai reduzir significativamente? Não, pode até reduzir, mas não significativamente. E a hipertrofia do setor terciário. Continua o setor terciário hipertrofiado aqui no Brasil? Sim, o que é isso? Muita gente trabalhando no mercado informal. Continua aumentando o setor terciário. Então, essa daqui, ó, só é falso. Então, a terceira é falsa. Já mandei embora a letra A. Já mandei embora a letra C. Portanto, essa daqui, verdadeira. Tá certo? Quarta, as duas guerras mundiais bloquearam o processo de industrialização, na medida que estimularam o surgimento de uma política de substituição das exportações. A gente gerou uma política. A Europa está em guerra. Não está podendo mandar produto para a gente. Vai gerar uma política de substituição do quê? Das importações. Eu vou deixar de importar porque eles não estão me fornecendo para passar a fazer no meu país. Então, não bloqueia. Tá certo? Ela estimula a nossa industrialização. Estimula a nossa industrialização. Lembrando que a industrialização brasileira ela ocorre a partir de 1844, com a tarifa Alves Branco, mas intensifica pós Segunda Guerra Mundial. Última, a desindustrialização. O que é isso, Bart? A queda da participação desse setor, que é a indústria, no PIB brasileiro. Isso está acontecendo. Um fenômeno exclusivo do Nordeste? Não. Isso está acontecendo em todo o Brasil. Estamos cada vez mais dependentes da venda de commodities. Tá certo? Isso é ruim, porque tem baixo valor agregado. Resposta correta, B de bola. Beleza? Segue o baile, hein? Olha a próxima.
50, questão 50. A mudança geopolítica mundial multipolar, anos 90, globalização, ocorreu após a crise do sistema capitalista. O capitalismo tornou-se, então, um sistema econômico em que a globalização dita as regras do processo de produção e organização do espaço geográfico, considerando-se as informações do texto e os conhecimentos sobre a economia mundial, pode-se afirmar. Há o que comemorar com a globalização, né? O jogo do capitalismo global criou novas oportunidades de progresso, mas para a maioria dos países em desenvolvimento, a prosperidade contínua é apenas uma promessa. Então, letra A. A atual fase, essa fase da globalização, que é o capitalismo informacional, capitalismo financeiro informacional. A atual fase do capitalismo é monopolista financeira. Me diga uma coisa, quem manda? São as grandes instituições, sim ou não? Sim, está parecendo que é essa. Mas vamos às outras? O ritmo democrático da produção científica na Somália, no Haiti, no Brasil e nos Estados Unidos. Tudo democrático aí, essa produção científica. Verdade ou falso? Falso. Grande redução da mortalidade infantil na África subsaariana, a parte mais pobre, mais conflito, mais pobreza, mais miséria, mais doença. Falso. C. O setor da economia que mais se destaca na aplicação das inovações tecnológicas é o agronegócio? Não. É o processo industrial. Tá certo? Existe inovação tecnológica no agronegócio? Sim. Semente geneticamente modificada é um exemplo. Mas que mais se destaca é o processo da indústria. Setor secundário. Letra D. A característica mais positiva da globalização é a padronização da cultura. É positivo padronizar a cultura? Não. Letra E. O surgimento de tecnopolos, que são aquelas cidades com forte investimento em pesquisa e desenvolvimento, em alta tecnologia, nos países da América Andina, Chile, Peru, Bolívia, os levaram a ter o maior IDH da América Latina. É por conta de ter um tecnopolo que Chile virou o maior IDH? Não. Tá certo? E não são os países da América Andina. Bolívia tem um péssimo IDH. Peru tem um péssimo IDH. Então, a resposta correta é a letra A. Beleza? Vamos mais uma? Olha só, questão 54 lá do seu material. Desde a antiguidade, o transporte terrestre foi constantemente utilizado. Transporte terrestre, rodoviário, hoje, né? Rodoviário, ferroviário, transporte metroviário, hoje. Em um determinado momento, percebeu-se que as rodas das carroças deixavam sulcos, valas, buracos no solo que passaram a ser utilizados como guia, facilitando a condução e, ao mesmo tempo, garantindo aos veículos uma maior estabilidade, maior durabilidade. Nascia assim a inspiração para as ferrovias da era moderna. Ferrovias, revolução industrial, que ganhariam rapidamente o espaço após a criação do motor movido a vapor. Tá certo? Com base nas informações do texto e nos conhecimentos sobre o sistema ferroviário brasileiro, é correto afirmar. Falou em ferrovia no Brasil, a gente lembra de 1850, lembra de Barão de Mauá, lembra do café. Tá certo? Café. Hoje, qual é o estado brasileiro com maior quantidade de ferrovias? São Paulo, por conta do passado, da questão do café. Hoje, a ferrovia transporta, além de produtos agrícolas, minérios, principalmente. E hoje, queira ou não, o transporte ferroviário é o que mais recebe investimento. Não é a nossa matriz, deveria ser. A nossa matriz é o transporte o quê? Rodoviário. Mas vamos lá. O advento da ferrovia está intrinsecamente ligado à terceira revolução industrial. O surgimento da ferrovia foi pós-Segunda Guerra. Falamos, foi na Revolução Industrial, primeira. E as grandes transformações ocorridas no espaço geográfico. Falso aqui. Ó. B. O sistema ferroviário brasileiro se consolidou no ciclo da borracha? Não, no ciclo do café. Ciclo da borracha, início do século XX. Se consolida no meio do século XIX. Permanecendo a ele atrelado durante todo o ciclo. Falso. C. A introdução das ferrovias no Brasil está inserida no contexto do desenvolvimento agrário?
Sim. Café. Exportador, café exportador, sim ou não? Sim. E foi concebido para integrar o país. Gente, muito polêmico isso aqui. Muito polêmico, porque o transporte responsável pela integração nacional é o rodoviário. Mas talvez, quando o Barão de Mauá pensou nas ferrovias, ele pensou em integrar. Vamos suspender essa parte aqui. Tá certo? Vou botar uma interrogação aqui. Tá certo? D. A malha ferroviária no país expandiu as fronteiras da região sudeste e norte. Todavia, o nordeste, em função da topografia do solo, foi excluído. Falsos, temos várias ferrovias no nordeste. Estamos fazendo ferrovias a oeste e leste, saindo do Tocantins até o sul da Bahia. Tá certo? A transnordestina do Piauí até Pernambuco, subindo para o Ceará. Então, falso. Temos menos do que no sudeste e do que no norte, tem. O Sudeste tem muito também por causa da mineração, quadrilátero ferrífero, né? O Norte, por causa da estrada de ferro Carajás, projeto Grande Carajás. Letra E, o transporte ferroviário, com o desenvolvimento da industrialização, foi substituído pelo rodoviário, porque é mais barato, falso, maior custo-benefício, é mais rápido, falso, eficiente e possui grande capacidade de carga rodoviário, falso. Só sobrou mesmo, a contragosto, a letra C. Fechou? Forte abraço, sucesso a todos, fiquem com Deus, tá certo? Tenham um excelente recesso. Qualquer dúvida, chama Bartinho no direct. Tamo junto, hein? Conta comigo.